Querida amiga, querido amigo do Grupo Espírita da Prece, iniciaremos hoje mais uma conversa sobre a nossa querida e amada doutrina espírita. Falaremos hoje sobre um assunto extremamente importante para nós espíritas. Através do processo de comunicação mediúnica é que temos hoje condições de estudarmos o Evangelho de Jesus sob a luz da doutrina espírita, de entendermos um pouco mais quem somos, de onde viemos e para onde retornaremos um dia. E hoje o assunto ele é extremamente relevante, pois é sobre o papel dos médiuns nas comunicações, onde percebemos a relevância do médium como tarefeiro, mas, sobretudo, dotado, né, de relevante trabalho para todos nós, principalmente quando nós aprofundamos um pouco mais sobre o processo de comunicação mediúnica e os espíritos nos asseverarem de que todos nós somos médiuns. Trata-se de uma faculdade orgânica onde cada um de nós tem o seu papel, a sua atividade, o seu labor específico. E isso se acentua principalmente quando nós observamos a questão 132 do Livro dos Espíritos. Para uns, pode ser considerada a determinada missão, para outros, um processo expiatório, de acordo com a nossa capacidade de entendimento, mas, sobretudo, com a nossa forma de agir encarnados aqui na Terra. E para refletirmos, utilizamos principalmente as obras da codificação. E nos chama bastante atenção o cuidado e o zelo da espiritualidade, mas, sobretudo, o esforço para que pudéssemos receber a doutrina espírita e entendermos um pouco mais do processo de comunicação, né, entre os dois mundos, a nossa verdadeira morada, o plano espiritual, e o mundo dos encarnados. Quando nós observamos lá na introdução o esforço necessário para que o processo de comunicação se aperfeiçoasse, onde cerca de 4 anos, né, um médium, ele demorou para conseguir captar a mensagem de passar daquele processo das pancadas das mesas para que, de fato, ele pudesse assumir o lápis como fonte de recurso para transmitir as comunicações. E vamos refletir um pouco mais, de fato, então, qual o papel do médium nesse grande processo, nessa grande benevolência que nós temos para recebermos as mensagens do alto. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, no subtítulo, né, Influência do Espírito Pessoal do Médium, Kardec, juntamente com diversos questionamentos aos espíritos, recebe a seguinte resposta, né? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo, que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio uma pessoa inteligente que a receba e a transmita. Então nós aqui já começamos a ter um pouco do dimensionamento do papel do médium nesse processo de intercâmbio, de comunicação com o nosso verdadeiro plano, que é o plano espiritual. Então, o médium, ele assume o papel de intérprete. E ele traz aqui uma analogia, os espíritos trazem uma analogia muito positiva para o nosso entendimento, bem pedagógica e didática, de refletirmos, né, do processo de transmissão da comunicação, da necessidade de uma pessoa inteligente para receber e transmitir a comunicação. Então, passando do processo rudimentar, como nós falamos no início, né, do processo das comunicações, que ficou bem característico quando nós estudamos um pouco mais a doutrina espírita, iniciando lá nos processos, principalmente com as irmãs Fox, através das pancadas, e depois assumindo o lápis como um processo um pouco mais fluido, nós vamos entendendo, então, a necessidade do médium, ele se aperfeiçoar para que ele seja um intérprete cada vez mais fiel à mensagem que vem do alto. E eles continuam os espíritos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
os Espíritos nos trazem, né? No capítulo 26, mediunidade gratuita. Corrobora, né? Os Espíritos corroboram o que está escrito no Livro dos Médiuns. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham a mediunidade. Então, a mediunidade, ela não é um processo de agora, né? Como ela é uma faculdade orgânica, ela já existia lá atrás, né? Fica bem claro em várias passagens do Antigo Testamento, principalmente, né? Com a manifestação dos profetas e de todas as narrativas do Antigo Testamento. Só que nós tivemos a oportunidade de ir aperfeiçoando esse processo, né? E aí os espíritos continuem. Igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens. E aí já começa a aprofundar um pouco mais, né? O papel do médium. Então é para ele ser intérprete, com a finalidade de levar a instrução aos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Então, quanto mais destituído de posse da mensagem, quanto mais o médium entender que ele é apenas um intérprete, e que essa interpretação ela tem uma finalidade superior, ou seja, a de levar instrução aos homens, de fazer com que as pessoas tenham a capacidade e as condições de iluminar as suas consciências, o médium, quando ele toma consciência desse processo, mais ele vai se aperfeiçoando e demonstrando uma capacidade cada vez mais racional de trabalhar, né, de uma forma consciente nesse processo, nesse intercâmbio ininterrupto. Ainda no livro dos médiuns também, os espíritos eles nos ajudam a entender um pouco mais, né, desse mecanismo. Com a seguinte questão, Kardec faz, né, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provinda de outros espíritos, ou seja, por se tratar de um intérprete, ele pode influenciar nessa comunicação, modificá-la, né? Ele pode exercer alguma influência nesse processo? Eis que os espíritos respondem: exerce porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos autores das respostas. Constitui-se apenas de um mau intérprete. E essa resposta, né, ela é bem significativa para entendermos de que, a partir do momento em que conseguimos tomar consciência desse processo e aperfeiçoá-lo por meio do estudo e do trabalho sério, nós vamos entendendo de que trata-se de um processo de interpretação de uma mensagem que não é nossa e que precisa de ser transmitida às pessoas. E aí, de acordo com um processo, né, de afinidade, de simpatia, é que nós vamos entendendo um pouco porquê de muitas mistificações, de muitas mudanças, e às vezes de médiuns trazidos aqui, né, na interpretação dos espíritos como mal intérpretes, né? Eles colocam essa condição. E no livro Estudando a Mediunidade, né, trazido por Martins Peralva, nós vamos conseguir entender um pouco mais essa questão do mal intérprete, porque nos dá talvez a sensação, né, de que desempenha mal a sua função. E aí o conceito de eficiência em relação ao médium, no capítulo 7, né, com o título Médiuns, Martins Peralva ele traz uma análise principalmente das contribuições de Emmanuel, que nos faz, né, conseguir interpretar um pouco melhor esse papel do médium no processo de comunicação, no processo de intercâmbio. Ele traz o seguinte, que o médium ele é eficiente quando, né, sob o ponto de vista espiritual, será aquele trabalhador que melhor se harmonizar com a vontade do Pai Celestial. Ou seja, o médium que consegue compreender por meio da elevação do nível de consciência, do processo de entendimento das leis divinas e consegue, de fato, fazer a vontade do Pai, ou seja, obedecer às leis de Deus, concorrendo para o seu adiantamento moral,
como também fala lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, por isso que nós somos, né, colocados a par de todas as vicissitudes necessárias para o nosso adiantamento, para o nosso aperfeiçoamento. E, consequentemente, a partir do momento que somos experimentados e temos a oportunidade de vivenciarmos em plenitude o nosso trabalho de dedicação, ou seja, de compreendermos a lei e, sobretudo, de executá-la, né, de entendermos a mensagem do Cristo e de praticá-la no nosso cotidiano, nós vamos nos tornando cada vez mais eficientes nesse processo de intercâmbio, seja por meio da psicografia, da psicofonia, seja através do processo intuitivo, onde a espiritualidade nos traz a mensagem, nós, fazendo a vontade do Pai Celestial, temos condições de, por meio dessa fluidez de comunicação, porque estamos não colocando obstáculo nesse processo, né? Nós vamos nos tornando cada vez mais eficientes nesse intercâmbio. Consequentemente, seremos cada vez mais instrumentos que possam ser utilizados para iluminar as consciências, né? E estarmos cada vez mais em condições de trabalharmos e operarmos com os nossos espíritos da esfera superior. Será aquele que se destacar pelo cultivo sincero, primeiro da humildade, né? O próprio Cristo nos traz no Evangelho. A necessidade da humildade e da fé, né? São duas virtudes, dois elementos importantes que deveremos adquirir ao longo das nossas experiências. De entendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, que somos seres perfectíveis, mas que somos filhos de Deus e que deveremos fazer a parte que nos cabe em cada tarefa que nos é dada. Como diz Abigail a Paulo, é necessário ser fiel no pouco para que quando recebermos grandes oportunidades de valiosos labores, tenhamos tido já a capacidade de adquirir, né, as virtudes necessárias para que possamos desempenhar cada vez melhor, com mais eficiência, esse processo. Então, será aquele que se destacar pelo cultivo sincero da humildade e da fé, do devotamento e da confiança, da boa vontade e da compreensão. A partir do momento em que vamos assimilando cada vez mais as nossas responsabilidades e nos dedicando com boa vontade e compreensão, teremos ao nosso lado espíritos cada vez mais evoluídos e imbuídos de transmitir a mensagem que tem, sobretudo, o ponto, né, traz, sobretudo, a possibilidade de iluminar consciências e fazer as pessoas avançarem, se adiantarem. Retornando no livro dos médiuns, né, ainda no capítulo 19, os espíritos falam: os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade, muitas vezes infiel. Então, quanto mais é difícil a compreensão, né? Ou seja, quanto menor a simpatia, vamos supor, se nós estivéssemos aqui conversando sobre o assunto mediunidade, mas o interesse, né? O interesse aqui de quem está transmitindo a mensagem para vocês fosse distinto daquele que é o nosso objetivo aqui, teríamos dificuldade, talvez, por exemplo, se eu quisesse falar sobre música. Eu estaria com a minha mente extremamente focada e direcionada para as questões de partituras, de melodia, e teria extrema dificuldade em buscar concatenar as ideias de forma adequada para poder transmitir de uma forma fidedigna aquilo que é o nosso grande foco e objetivo. Então, a simpatia ela se dá muito sobre esse processo de afinidade, de fluidos, de afinidade, principalmente de pensamentos e dos valores amealhados ao longo das diversas experiências reencarnatórias. Então, quanto mais o médium se adianta, mais espíritos simpáticos, com certeza, ele terá para lhe transmitir as mensagens e que ele possa interpretar fielmente nesse processo. Eles ainda trazem também, ainda não percebeste bem o papel que desempenha o médium.
há uma lei que ainda não apanhaste. E eles trazem alusão justamente das pancadas, né, do início dos processos de comunicação. Lembra-te de que para produzir o movimento de um corpo inerte, o espírito precisa utilizar-se de uma parcela de fluido animalizado que toma do médium, ou seja, para movimentar uma mesa, ele toma uma certa parcela de fluido animalizado. E se o médium ele não tem, se ele utilizou as suas faculdades mediúnicas, se ele utilizou de uma conduta equivocada, menor parcela de fluido animalizado ele terá condições de doar para aquele processo, né, de movimentação com mais fluidez e liberdade e autonomia da mesa. E aí eles asseveram que a mesma coisa se relaciona com o processo da comunicação inteligente. Compreende igualmente que para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. E aí eles nos chamam a atenção, quando nós estudamos um pouco mais a fundo o livro dos médiuns, que esse processo de aquisição da inteligência, né, de construção do saber, é ao longo das diversas experiências encarnatórias. Então, às vezes, nós vemos alguns médiuns, né, que podem, por exemplo, parecer sem condições de falar sobre determinados assuntos, como física, astronomia, pelo grau de instrução nesse atual estágio encarnatório, mas que ele consegue, né, transcorrer com uma fluidez muito significativa. E aí os espíritos explicam que o espírito, né, encarnado momentaneamente, ele tem as aquisições necessárias para que ele consiga transmitir a mensagem, para que ele seja um intérprete fiel àquela mensagem, né? Muito baseado, se nós compararmos com a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Se a mensagem ela tem, né, ela quer gerar uma causa de um processo mais avançado, iluminativo, de uma instrução mais aquilatada, se o espírito, né, nas suas aquisições ao longo das diversas experiências encarnatórias, ele adquiriu esse conhecimento, ele é dotado dessa inteligência, efetivamente ele irá conseguir transmitir fielmente essa mensagem. Ele terá condições de interpretar a mensagem conforme lhe conforme lhe já inteligível. Então, na fase de comunicação, nós observamos como que se dá esse processo, né? A primeira fase é o processo justamente de sintonia. O espírito que quer dar a comunicação, que precisa de dar a comunicação, ele busca, por meio da sintonia, afinidade de pensamentos, de ideias, identificar qual o espírito do médium em condições necessárias para transmitir aquela comunicação. E aí acontece a segunda fase, que é a afinidade fluídica, né, as conexões entre perispíritos de ambos, entre o emissor da comunicação e o intérprete. Ocorre a aproximação, né, e, por último, a aceitabilidade. E aqui nós entendemos essa questão da resistência, do médium colocar, talvez, resistência a esse processo, porque já lá na sintonia, se o médium, se o espírito, né, na verdade, que vai dar a comunicação, se ele identifica que aquele médium, aquele papel, né, de comunicador, de intérprete, na verdade, daquela mensagem, ele não reúne as condições necessárias, ele terá que fazer um esforço adicional para que aquela comunicação ela possa ser fiel ao propósito que lhe cabe. Então, às vezes, é necessário que o espírito, então, procure um outro médium disponível, mas se não tem, né, às vezes, à disposição numa reunião mediúnica, por exemplo, aquela comunicação talvez ela não vai traduzir, não será traduzida, ela não será interpretada da forma como o espírito que vai dar a comunicação entendia que era que ele planejava, né? Porque o médium, ele, naquele momento, ele não tem as condições necessárias para dar passividade àquele processo sem a devida resistência. Então, por isso que é necessário o nosso constante aperfeiçoamento, estudo sério,
o trabalho dedicado para que nós possamos ter condições, né? Então, o médium ele deve ser o facilitador desse processo de transmissão da mensagem. O médium, ele é como hoje os educadores têm entendido o processo do educador como um facilitador de construção do conhecimento. Porque as informações elas estão cada vez mais acessíveis para as pessoas. As pessoas têm condições hoje de, por meio principalmente do estudo, terem acesso às informações. Então, o médium, ele tem que, sobretudo, assimilar por meio, né, de entender que ele está ali fazendo a vontade do Pai, dotado da humildade, da boa vontade, ser fiel ao propósito, né, ter o entendimento, qual que é o papel dele nesse processo de comunicação, de ser o facilitador, ou seja, de se preparar de todas as formas para que essa mensagem seja transmitida da melhor forma, para que ela seja aproveitada da melhor forma, porque ela tem uma finalidade extremamente valiosa, que é de iluminar as consciências. Né? O processo, o intercâmbio mediúnico, por mais que muitos médios utilizam de uma forma equivocada, cada um de acordo, né, com a sua consciência, mas a finalidade do intercâmbio, das comunicações mediúnicas, elas são extremamente elevadas e legítimas. Então, o médium ele precisa de entender esse processo e de se tornar um instrumento fiel nesse processo. Né? Então, se nós fizermos uma analogia com um instrumento musical, quanto mais bem cuidado, quanto mais afinado, mais o músico que irá utilizar desse instrumento para manifestar, né, a sua música, para presentear a comunidade com as belas melodias, ele reunirá as condições, ou aquele instrumento reunirá as condições necessárias para que essa música ela seja interpretada da melhor forma possível. O médium, a mesma coisa por analogia. O sistema, ainda no capítulo 19 do livro dos médiuns, nós vamos entendendo um pouco mais desse processo por meio do que os espíritos nos esclarecem, né? Que os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que só há para eles uma língua. Então, esse processo de intercâmbio, ele acontece através do pensamento. Então, por isso que muitos dos médiuns, eles conseguem, por mais às vezes que ele não tenha adquirido, né, ao longo das suas experiências, a inteligência necessária para determinadas comunicações, mas se ele tem boa vontade, se ele está direcionado para fazer a vontade do Pai, né, como nos fala Martins Peralva, ele tem condições de interpretar de acordo com a sua capacidade por meio do pensamento e transmitir de acordo com a linguagem que lhe é própria, porque ele capta através do pensamento e interpreta de acordo com a sua capacidade. Então, quanto mais nós entendemos esse processo e mais trabalhamos para que ele seja fiel, né, na utilização de todos os instrumentos necessários para que nós possamos transmitir esse intercâmbio da melhor forma possível, nós vamos conseguir colaborar nesse processo. Porque ao analisarmos, né, esse processo de comunicação, nós vamos entendendo de que existe toda uma preparação, né? Então, existe uma articulação. O médium ele pode favorecer para que esse intercâmbio ele ocorra num ambiente harmônico. Então, uma reunião mediúnica séria, ela acontece numa casa espírita, num ambiente preparado, para que as comunicações elas sejam cada vez mais fiéis à finalidade do trabalho sério que aquela casa se propõe. Se eu dou passividade, às vezes, ao intercâmbio, à comunicação em qualquer local, sem entender, né, qual que é o papel do médium, que é de facilitador, mas que existe todo um ambiente necessário para que ocorra da melhor forma possível esse processo, nós vamos vendo aí, nós percebemos ao longo da história, né, o quanto que, às vezes, essa faculdade ela pode ser subutilizada e utilizada de forma equivocada. Então, nesse pequeno esquema de comunicação, muito utilizado até mesmo no ambiente corporativo das organizações, né, que estudam o processo de comunicação,
também é possível fazer uma analogia, né, nesse intercâmbio. Nós percebemos, então, que a comunicação, né, quando existe um processo de comunicação, existe um emissor, ou seja, o espírito desencarnado que quer transmitir uma mensagem, existe a mensagem que tem determinada finalidade, existe o receptor, né? E o canal de comunicação são esses diversos que nós estamos utilizando, né? Que nós estamos mencionando aqui no nosso encontro de hoje. Então, o código utilizado pelo emissor e com a capacidade do receptor vai ser justamente com um patrimônio, né, adquirido ao longo das diversas experiências, principalmente do receptor que irá interpretar essa mensagem. Então, quanto maior, ou seja, quanto mais proveitosa essa mensagem, ou seja, quanto mais iluminativo a finalidade da transmissão dessa mensagem, o receptor ele terá que ter condições, né, tanto de capacidade de inteligência, mas sobretudo as aquisições morais necessárias para que ele seja um fiel intérprete, ou seja, que ele consiga fazer um instrumento, né, fiel a esse, fazer-se um instrumento fiel para essa interpretação. E aí, estudando, né, a mediunidade, Martins Peralva continua nos falando desses cuidados que o médium ele precisa de ter quando ele entende esse papel dele no intercâmbio. O médium por excelente, seja a sua assistência espiritual, não deve descurar-se, né, ou se não deve descuidar da própria vigilância dos pensamentos, das atitudes, lembrando sempre de que é uma criatura humana, sujeita, por isso, a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos inadequados. Então, quando ele se prepara da melhor forma possível, quando ele sabe, quando ele entende esse processo de comunicação, esse intercâmbio, que ele é apenas um intérprete, e para que ele seja um intérprete fiel a essa mensagem, ele vai se qualificar. Então, se um tradutor, por exemplo, de inglês, ele vai receber uma mensagem, traduzir para o português, né? Ele recebe a mensagem em inglês, traduz para o português. É necessário que ele se prepare, né, de uma forma adequada para que ele consiga transmitir fielmente aquela mensagem. Ou seja, ele precisa de estudar o inglês com assertividade, precisa de ter o conhecimento do português também, para que ele consiga transmitir de uma forma fiel aquela mensagem, para que ela tenha uma finalidade extremamente adequada. O mesmo se opera com o médium, né? Quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, né? Ou seja, a melhor forma dele se aperfeiçoar é pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Pelo trabalho, ele se adianta moralmente. Pelo estudo, ele se adianta intelectualmente. Como nos diz Emmanuel, no livro O Consolador, são as duas asas, onde nós teremos condições de alçar voos cada vez mais altos no nosso longo estágio, né, no nosso longo processo evolutivo. Quanto mais nós nos aperfeiçoarmos, nos dedicando fielmente ao trabalho sincero, ao trabalho de auxiliar os nossos irmãos nas diversas lides que nós temos dentro de uma casa espírita, mais o trabalhador ele vai reunir as condições necessárias. Isso fica muito claro na obra O Nosso Lar, né? Quando o espírito fala para André Luiz, o trabalhador, quando está preparado, o serviço aparece. Se nós nos adiantamos, se nós nos aperfeiçoamos, se concorremos, se nós nos adiantamos para que nós estejamos, de fato, prontos para executar determinada tarefa, receberemos de acordo com essa nossa capacidade de dedicação. Né? Conforme nós entendemos esse processo, o nosso papel nesse intercâmbio, e iremos realizando todas as nossas atividades necessárias para que sejamos intérpretes fiéis. Ainda, né, na obra, no livro dos médiuns, os espíritos nos falam: a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante
para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhes pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Às vezes nós percebemos que nos dedicamos fielmente, né, ao estudo sincero, mas talvez o que nos falta é o adiantamento moral. É necessário o equilíbrio entre essas duas asas. Não adianta eu buscar o estudo de forma ininterrupta, me dedicar, se eu não pratico aquilo, né, que eu assimilo intelectualmente. Então, por isso, os Espíritos nos chamam a atenção, que é necessário, principalmente, que nós, ao longo do nosso adiantamento intelectual, tenhamos esse exercício, né, de nos desvestirmos gradativamente dos preconceitos, das ideias equivocadas, para que nós, então, consigamos transmitir, sejamos intérpretes fiéis das valiosas mensagens vertidas do alto. E aí, quase chegando ao final, né, estudando a mediunidade, já no primeiro capítulo, Mediunidade com Jesus, Martins Peralva nos faz entender um pouco mais do que seria, então, esse fiel trabalhador que consegue entender o seu papel e que faz todos os esforços necessários, como nós vimos aqui ao longo da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, sobre o seu grau de responsabilidade. Comecemos desde já o processo de autotransformação, de entendermos que deveremos nos dedicar, sobretudo, para transformarmos em pessoas melhores, em espíritos cada vez mais adiantados. Este processo renovativo se verificará, indubitavelmente, na base da troca ou substituição dos nossos sentimentos. Sentimentos de ódio, de raiva, aqueles sentimentos que faziam parte, né, do passado, do nosso passado, sobretudo, onde queríamos impor as nossas ideias por meio da força, eles deverão ser substituídos. Modifiquemos os hábitos, aprimoremos os nossos sentimentos, melhoremos o nosso vocabulário, transformemos os nossos sentimentos através do contato com os nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam, do trabalho sincero, fiel da caridade. E nos chama muita atenção de uma passagem onde Jesus narra aos apóstolos o caso, né, específico ele faz uma interpretação sobre o óbolo da viúva, e aí os apóstolos questionam a Jesus se ela estava fazendo, né, uma grande doação à viúva, que depositava no gasofilácio sua pequena contribuição, mas que era muito, né, aos olhos do coração fraterno, porque era o pouco que ela tinha, ela estava doando. E aí Jesus nos chama a atenção de uma tarefeira, né, de uma operária que cuidava da limpeza do templo, e ele falava que ela, sim, fazia o grande trabalho ali, de se dedicando de forma fiel à sua atividade, sem esmorecer, sem reclamar, de nós entendermos que são as pequenas atividades, as pequenas tarefas que irão nos garantir as possibilidades dos grandes trabalhos, das grandes comunicações. Mas as grandes comunicações, elas são revestidas, né, sempre de um processo extremamente valioso, que é apenas interpretar uma mensagem que não é nossa e que sobretudo, para, primeiro, claro, nos iluminar a consciência, porque nós interpretamos e faz bem essa mensagem para nós. Mas, sobretudo, nós deveremos nos apropriar dessa mensagem, né? Deveremos transmitir de uma forma cada vez mais fiel. E, para isso, então, é necessário a modificação dos nossos hábitos, aprimorar, então, os nossos sentimentos, melhorar cada vez mais o nosso vocabulário, purificar os nossos olhos, exerçamos a fraternidade, amemos e sirvamos, estudemos e aprendamos incessantemente, a purificar os nossos olhos para que nós não tenhamos mais a miopia espiritual, como nos assevera Emmanuel também, na obra Estudando o Evangelho, da dificuldade de nós entendermos as nossas possibilidades de nos equivocarmos
sobre as valiosas mensagens que nós já temos à nossa disposição e, às vezes, não utilizamos da forma adequada. O médium, entretanto, que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor, multiplicados os talentos que por empréstimos lhes foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus. Nós temos, então, a oportunidade de sermos fiéis trabalhadores do Cristo. E lembramos daquela passagem, quando os apóstolos discutiam quem sentaria à esquerda, quem sentaria à direita, acreditando ainda de forma equivocada que o reino de Deus era um local circunscrito, né, vinculado ao poder temporal político. E Jesus mostra que o principal servo é o menor de todos, aquele que se dedica à verdadeira obra. E no livro Conduta Espírita, André Luiz nos faz entender, né? O ceareiro do Cristo é sempre servo e servo do amor. O verdadeiro espírita, né, o verdadeiro médium, é aquele que entende que ele deve servir de forma desinteressada, interpretando de uma forma mais fiel possível a mensagem que não é nossa, que verte do alto e que tem a grande finalidade de iluminar consciências, de consolar corações e enxugar lágrimas. Se fizermos assim, nos dedicando como intérpretes, sendo fiéis servidores, nos dedicando com amor, com complacência, com humildade e com serenidade, estaremos servindo com amor o nosso amado e doce mestre na sua seara tão importante, tão vasta, que espera mãos operosas de todos nós. Gratidão, queridos amigos, muita paz a todos, que tenhamos novas oportunidades de nos reencontrarmos e que Jesus esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja.